século XIX, o ensino ficava a cargo das famílias ou dos pequenos grupos, cada um do seu próprio jeito. Após isso, a escola recebe a função de formalizar os conhecimentos, ampliá-los, sistematizá-los, tornando-os comuns a todos. Os tempos mudaram, mas as necessidades do sujeito aluno continuam as mesmas. E agora, de quem é o papel de educar? Nós temos 2 filhos, a Laura, de 10 anos, e o Augusto, de 7 anos. A Laura está no 6º ano e o Augusto no 3º ano. Eles estudam no Colégio Adventista do Portão, aqui em Curitiba. Eles são bons alunos. Cada um tem os seus êxitos, tem as suas dificuldades e nós procuramos lidar com isso. Quando nós estamos buscando um melhor desempenho de um aluno, nós precisamos da parceria da família para isso. Se a família trabalha em conjunto conosco, criando rotinas e hábitos para o aluno, incentivando nas tarefas de casa, na questão do hábitos de estudo mesmo, chegou em casa da escola, rever um pouco o conteúdo que estudou, dar uma lida no capítulo que o professor explanou na sala. Quando a família trabalha em parceria, aí que a gente vê o resultado. Episódio de hoje: integração, família e escola. Pouco a cada dia. A palavra é esforço, mas principalmente nas primeiras classes, ela depende de outra palavra, estímulo, uma lição que começa em casa. Nossos filhos foram para a escola, eles foram em maternal, coisa assim, meio período, que é quando eu trabalhava. Eu sempre trabalhei meio período fiquei com eles. Mas a questão da alfabetização realmente foi na escola. A gente não tentou assim, vamos ensinar em casa para adiantar alguma coisa. Não, a gente deixou acontecer assim bem naturalmente. Inclusive o Augusto, ele passou o primeiro ano todinho e a gente naquela expectativa, vai ler, não vai ler, não vai ler. E no ano novo, no culto do ano novo, ele perguntou: eu posso ler um livrinho? Mas sempre ele lia o livrinho daquele jeito, ele via as figuras e contava a historinha do jeito dele. E naquele dia ele leu o livro, exatamente do jeitinho que estava escrito. Então, para nossa surpresa, ele começou o ano novo, o 2º ano, lendo. Então a gente deixou assim acontecer no ritmo deles, auxiliando sempre o que a escola estava ensinando, mas não assim adiantando as coisas em casa, não. Na hora do estudo individual da família com o aluno, o pai deve prestar atenção para que o aluno tenha autonomia de fazer a sua tarefa, mas ele também deve acompanhar para ver quais são as dificuldades do aluno. Não deve dar resposta pronta, não deve falar: filho, vamos pesquisar na internet. Tem coisa que é possível fazer uma pesquisa assim, mas se o aluno tiver esse acesso sempre, ele não vai querer pensar, não vai querer procurar, buscar nos livros essa informação. Então, o pai tem que acompanhar e fazer com que o aluno pelo menos tente achar uma resposta dentro do que ele tem no material, dentro do que o professor conversou em sala. O Augusto e a Laura, eles estudam no período da manhã e à tarde eu acompanho as tarefas. Sempre que o Armando pode, ele também acompanha. Eu fico umas 3 horas por dia fazendo tarefa. E quando eu tenho dúvida, ou eu pergunto pra minha mãe, se ela não saber, eu pergunto na internet, procuro na internet. Quando eu tô em casa estudando e eu tenho uma dúvida, eu pergunto pra minha mãe. E se a mamãe não sabe responder, o que é que você faz? Daí eu pergunto pro meu pai. Eu sou mais para a área das letras e o Armando para matemática. Então as crianças mais ou menos já perceberam isso. Quando tem alguma dificuldade de tarefa de matemática, por exemplo, geralmente eles procuram o Armando. Uma referência, alguém em quem confiar. Até para o autodesenvolvimento, precisamos da ajuda do outro. Ninguém cresce sozinho.
desde o início, quando as crianças estão na barriga da mãe, eles já criam uma rotina, eles já sabem qual é a hora de descansar, eles já conseguem ouvir os sons. Então, com o passar do tempo, essa rotina cada vez se torna mais importante, porque se eles não tiverem uma rotina, a hora de acordar, a hora de almoçar, a hora de estudar, a hora de ler, a hora de brincar, eles não vão conseguir organizar a mente deles. É como se fosse aquela gaveta que todo mundo tem em casa de amontoar coisas. Então é uma gaveta da bagunça, onde ficam os papéis e as coisas que a gente quer ter ali fácil, mas que a gente não mostra para ninguém. Se o nosso cérebro fosse comparado a essa gaveta, a gente não consegue colocar novos conhecimentos nesse espaço. Por quê? Porque ele já está amontoado de informações. Quando nós chegamos da escola, aí eles vão almoçamos, eles fazem a tarefa para depois poder brincar, fazer uma outra atividade. Esse é o combinado. Às vezes não funciona. Tem um outro que tenta, hoje eu posso brincar primeiro, mas a gente tenta estabelecer esse horário para funcionar direitinho. Eu acordo às 6 horas da manhã, daí eu vou tomar café, daí eu dou comida pro meu cachorro, daí eu faço a meditação, daí a gente vai pra escola. Daí depois eu almoço, daí eu faço a minha tarefa, daí eu brinco e daí depois eu janto e vou dormir. Eu chego em casa, eu almoço e já vou para estudar. Muitos pais são muito atarefados, deixam os filhos em casa ou com uma pessoa de idade ou em casa mesmo e os pais não estão acompanhando. Se eles não têm esse hábito de sempre dar uma lidinha no que eles rever o que eles viram na sala, eles vão deixando tudo para a última hora e vai virar decoreba e não vai servir de nada. Então, o que eles precisam fazer? Criar um esqueletinho de o que o aluno precisa fazer durante o dia, o que o seu filho precisa fazer, qual o horário que ele precisa almoçar, se ele tem que lavar uma loucinha depois que ele almoçou, trocar de uniforme, estabelecer a rotina do 6º ao 9º ano, ao ensino médio. Ele precisa dessa rotina para estabelecer os seus horários e se organizar estudantilmente. No ano passado eu só tinha uma professora e esse ano eu tenho 9 professores. Para a transição do 5º ano para o 6º ano, que é uma transição do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, nós fazemos um projeto quando o aluno está no 5º ano, o projeto rumo ao 6º ano. Nesse projeto nós explicamos aos alunos como vai ser o procedimento do 6º ano, quantas disciplinas eles terão, como será a agenda, como ele vai precisar anotar, como ele vai se organizar em relação a tarefas, trabalhos e avaliações. E aí ele já vai se preparando psicologicamente, os professores vão reduzindo o tempo dele de aula, no 5º ano já, para que eles entrem nesse ritmo já no finalzinho do último bimestre. Quando eles chegam no 6º ano, nós retomamos essas informações e nós fazemos uma palestra para eles sobre os hábitos de estudo. Ensinamos eles a usar a agenda, como eles se organizam com as datas, eles vão receber um calendário de avaliações com antecedência, um calendário com os trabalhos e tarefas com antecedência. Então, como que eles se organizam daquela maneira para poder ter o bom desenvolvimento ao decorrer do ano. No que diz respeito a essa autonomia, às vezes não é fácil para a gente como pais. A gente não quer abrir a mão ou tirar ele debaixo da asinha, sabe? E a gente está passando por essa fase agora. A menina, ela fica matura mais cedo e a Laura com 10 anos, assim, tem coisas que ela não quer que a gente faça para ela. E às vezes eu tenho vontade de fazer ainda. Mas a gente percebe que quando você solta, você dá a liberdade, ela cria essa autonomia, essa independência que é necessária e é bom também, né? Esses dias, ontem aconteceu um detalhe que foi assim, ela precisava de um certo material para o trabalho e a gente não conseguiu. Aí eu falei para ela, filha, fica sossegada que a gente vai dar um jeito amanhã até na hora do trabalho, que seria a última aula. Ela chegou para mim depois de um tempo e falou, mãe, não se preocupa que já deu tudo certo. Eu fui lá, peguei um lençol que a gente vai fazer a fábula tal e já substituí aquele tecido, não precisa mais comprar. Ser autônomo é ser independente para tomar as próprias escolhas, mas isso não é o mesmo que estar sozinho. A autonomia é uma conquista que pode sempre contar com a ajuda dos mentores, daqueles que andam de mãos dadas pelo propósito de educar. As professoras regentes, Fundamental 1, tem uma maneira de agir com os alunos. Então, tem mais aquela questão de olhar a agenda, verificar as tarefas de casa, tem uma cobrança maior e até mesmo esse contato com a família é muito mais próximo. Agora, os alunos
do Fundamental 2 e ensino médio, nós já trabalhamos com eles mais a questão da autonomia. Mas isso não quer dizer que o pai tem que ficar ausente, de jeito nenhum. Até porque nessa faixa etária é que os pais precisam estar mais presentes. Então o pai em casa precisa dar autonomia para o filho, para que ele relembre o que ele estudou em sala, para que ele busque nos materiais que ele tem acesso às informações, mas também tem que ficar de pertinho para que ele possa acompanhar, saber o que o filho dele está fazendo na escola. Eu acho melhor fazer atividade no mesmo dia que o professor passou, senão eu me perco. Quando as provas estão chegando, eu estudo um pouco mais. Essas crianças, elas vêm de uma transição, onde eles têm um professor regente, ele tem um pai que vai cobrar tarefa, esse professor que vai verificar se ele cumpriu com a agenda, vai passar para ele o roteiro do que ele tem que estudar em casa. E esse aluno, quando ele vem para o Fundamental 2, ele tem que vir já com a autonomia desenvolvida, né? Então, é importante também que a família, em casa, continue estabelecendo a rotina, né? Pergunte para ele como é que foi o dia, o que ele produziu, o que ele aprendeu, o que ele tem para fazer em casa naquele dia, né? Isso é muito importante para que o nosso trabalho ele possa ter uma continuidade. No começo do ensino médio, eles têm esse problema de trazer essa realidade de bastante matérias, um professor atrás do outro, apesar de eles estarem acostumados no ensino fundamental, mas a maturidade, por causa dessa transição, eles têm algum probleminha assim de colocar em dia a dia a aula dada hoje, estudada hoje. Eles têm uma dificuldade muito incrível, porque no ensino fundamental eles deixavam às vezes para a última hora e ainda conseguiam alcançar alguns resultados. Agora no ensino médio eles têm que estudar diariamente e fazendo pautas, escrevendo, resumindo, e isso traz uma dificuldade grande para todos eles. O que eu mais sinto é em relação à organização do que eles têm para cumprir em relação às atividades. Porque cada professor vai ter um prazo e vai ter uma atividade para pedir. Aí essa transição fica meio perdida, o aluno fica meio perdido, o que ele tem para fazer naquele dia. Então, se ele não se organizar, ele acaba se perdendo, acaba esquecendo de estudar para uma prova, ele acaba esquecendo de cumprir a tarefa. Na disciplina de biologia, no ensino médio, a dificuldade é a subjetividade. É você trazer a subjetividade para a realidade deles, do dia a dia. Às vezes eles usam a biologia durante o dia, mas eles não estão percebendo isso. Como no ensino fundamental é um pouco mais decoreba, assim a gente tem essa palavra sempre à nossa volta, agora no ensino médio não adianta só dizer, é isso, é aquilo. Eles têm que discorrer sobre aquilo, eles têm que dar uma resposta plausível, eles têm que defender a resposta. E isso eles têm dificuldade de repassar isso num papel, ou mesmo numa aula expositiva. Eles têm um pouco de dificuldade em relação a isso aí. Estão acostumados a estudar para o dia da prova. Eles não estão acostumados a cada dia estudar um pouquinho, né? E aí o aluno decora, ele não aprende. Tem muita diferença entre as duas coisas. Agora, o aluno que estuda todo dia, aos poucos ele vai aprendendo. E ainda acaba com decoreba. A atenção da família sempre vai ser muito bom, né? Então, assim, a gente percebeu em algumas histórias que quando os pais tiraram um tempo da sua vida para, às vezes, perguntar coisas simples, assim, como foi teu dia, qual matéria você teve mais dificuldade, o que você aprendeu naquela matéria, isso já surte um resultado muito grande. Há casos, sim, que às vezes tem que procurar uma aula particular, uma outra saída, mas esses são casos muito extremos. É importante fiscalizar, né? Não deixar, como é que eu posso dizer, deixar a criança... ao mesmo tempo, você tem que deixar, mas ao mesmo tempo tem que fiscalizar. Ver se de fato ele está estudando, se ele está desenvolvendo a tarefa para aquele dia. É assim, é você prender um pouquinho, soltar um pouquinho. E isso vai acontecendo naturalmente. Quando chega no 6º ano, que é o caso da Laura, esse ano ela tem 8 professores. Então ela tem que administrar 8 livros, 8 professores, a cada 50 minutos troca de aula. Para minha surpresa, antes de terminar a primeira semana ali de aula, ela falou, mãe, eu já decidi. Eu falei, o que você decidiu? Eu decidi que todos os dias eu vou fazer a tarefa das matérias, das disciplinas que eu tive aquele dia. Eu não vou fazer a tarefa assim. Eu tenho na sexta-feira matemática, na quinta-feira à noite eu vou fazer a tarefa. Ela disse que não, que tudo que ela teve hoje, ela vai fazer hoje a tarefa. Tudo que ela tiver amanhã, ela vai fazer amanhã. Que ela percebeu que dessa maneira ela se organiza melhor. Mas essa não foi uma decisão minha.
Foi uma decisão dela. Então, como que o pai vai acompanhar? Aqui no colégio, nós sempre falamos assim que nós gostamos muito da presença dos pais no colégio. Como que ele tem condições de ajudar esse filho? Em primeiro lugar, tem que ter muita interação entre o filho e o pai. Acompanhando, pesquisando se você tem atividade ou não tem. Nós mandamos calendário de provas para casa, ter esse calendário em mãos. Nós também, o pai tem acesso ao site do colégio, nós colocamos no site o que está acontecendo, os comunicados. E outro detalhe assim, muito importante que eu gosto muito é quando o pai marca uma reunião com a orientação e vem até o colégio. Eu marco com muitos pais, havendo necessidade. Vem, tem uma conversa individual, aí eu posso falar para ele o que está acontecendo com o filho e passar algumas orientações. O colégio ensina e explica. Os pais precisam em casa reforçar essa questão. Então, o pai em casa é mais fácil porque ele está com um. Então, se ele for lá e falar, filho, o que você aprendeu hoje? Vamos lá ver na tua agenda se tem tarefa. Assim, eles vão se adaptando e vão criando um hábito. Criando o hábito, eles conseguem se organizar para continuar tranquilos o restante do ano. A gente pensa que o acompanhamento ele tem que ser ostensivo, você tem que estar a todo momento. Mas a criança não precisa desse acompanhamento ostensivo. Talvez inicialmente, mas se você começa a dar responsabilidades para ela, com o passar do tempo, ela passa a não precisar mais da sua ajuda, ela faz sozinha. Que é o caso da Laura, que tem 10 anos. Ela não quer que você a acompanhe tanto. Ela só quer acompanhamento naquela hora que realmente ela está precisando. Ela quer se desenvolver sozinha. Nós temos uma relação com a escola assim de sempre estar acompanhando como que eles estão se desenvolvendo, né? Às vezes a gente tem algumas surpresas. O professor te procura para elogiar, para dizer, olha, está sendo muito bom. E às vezes a gente tem outro tipo de surpresa. Chega um recadinho na agenda que antes de eu olhar, um deles já diz, hoje tem um recado na agenda, mãe, mas não é uma coisa muito boa. Ou porque conversou, ou porque levou alguma coisa, algum brinquedo que não é para levar na escola. Mas a gente procura ter esse bom diálogo assim, com os professores, principalmente via agenda. Acompanhar de perto é ter a certeza que está tudo bem. E ser acompanhado de perto é ter a confiança de que não se está sozinho. Aluno, família e escola. Uma interação que não tem como dar errado. Nós sempre vamos acompanhando a planilha de notas. Então, os alunos fazem as primeiras avaliações do bimestre. Ao serem corrigidas essas provas, nós entramos em contato com essas notas através dos professores, já fazendo uma investigação. Percebendo que há uma nota abaixo da média ou que esse aluno não está bem, nós entramos em contato com a família. E ao entrar em contato com a família, nós damos algumas orientações. Então, nós vamos verificar, esse aluno ele está tendo uma rotina de estudos, esse aluno está se dedicando, ele está tirando as suas dúvidas, ele tem assim, hábitos de estudos em casa. E ao fazer todo esse levantamento, a gente percebe as falhas, onde elas estão acontecendo. E nesse momento, então, nós conseguimos orientar a família em como ajudar esse aluno em casa. O acompanhamento que nós temos com os alunos é passado para os pais. Nós fazemos um registro de ocorrências e essas ocorrências de não trouxe material, nota baixa em prova, não fez tarefa de casa, são enviados para o site do colégio e o pai tem acesso diariamente e recebe um relatório mensal dessas ocorrências acompanhando o que o aluno fez ou deixou de fazer. Todos os alunos que nós percebemos que têm dificuldades na aprendizagem, o primeiro momento assim é o contato com a família, porque nós não conseguimos fazer um trabalho bem feito se nós não tivermos como parceiros as famílias. Então, nós nos preocupamos muito em saber se esse aluno está bem, se ele está acompanhando, se ele está se desenvolvendo ou não. Então, o papel não é de achar uma solução, não é simplesmente do colégio, da instituição em si, mas em parceria com a família, coloca-se o problema, o que foi detectado e assim, juntos, nós vamos em busca de soluções. Aqui no colégio nós temos uma tutoria também com alguns alunos que têm necessidades educacionais especiais, que ela acompanha o desenvolvimento, a rotina deles, a questão de tarefa, trabalho,
E as avaliações também, eles fazem avaliações diferenciadas e com a tutora também nesses momentos. Se esse aluno ele não está conseguindo aprender como deveria, não está conseguindo tirar as notas esperadas, a gente está percebendo que não está havendo uma assimilação do conteúdo, esse aluno, nós muitas vezes fazemos um encaminhamento a outros profissionais, tá? Que pode ser um psicopedagogo, que pode ser um atendimento psicológico, e a família procura esses profissionais e traz para a gente um laudo, um resultado daquilo que foi obtido. Os professores são orientados a fazerem provas diferenciadas para determinados grupos de alunos que eles sentem que é necessário. Então temos alunos que são disléxicos, que têm prova diferenciada, inclusive na cor de folha de prova, porque para a visão dele fica melhor de enxergar daquela maneira. Então os professores adaptam uma avaliação comum para aquela avaliação diferenciada para que o aluno possa ter total aprendizado. Se esse aluno não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhum comprometimento, o que a gente retoma com a família é sim a rotina dele. O que está acontecendo? Esse aluno está indo dormir no horário que deve dormir, ou ele está ficando até mais tarde? Como que está a questão dele com as redes sociais? Qual o tempo que ele está dedicando realmente aos estudos? Então, a gente tem assim que fazer uma análise junto com a família da rotina, da organização de estudos desse aluno. O professor no ensino médio pode e deve ajudar. Esse vai ser sempre o papel do professor. Dicas, sites, vídeos, mídias, áudios, o próprio atendimento pessoal. E assim, no primeiro instante que nós estamos com ele no começo do ano, nós damos essas dicas, recuperamos algumas que foram dadas no ensino fundamental, e aí sim ele começa a caminhar novamente como a gente gostaria, desejaria, e para o bem dele, né? Para o bem do aluno. Nós estamos procurando educá-los de uma maneira que eles tenham acesso a atividades físicas, porque depois eles vão ter tempo para assistir televisão, se quiserem, acessar computador, lidar com o celular, e vão ter mais maturidade para isso. Mas hoje, na idade que eles estão, o adequado para eles é uma atividade física. Quando eu termino as tarefas, eu vou no pátio do meu condomínio e vou brincar com os meus amigos de bicicleta, bola. Quando eu tenho horário livre, eu gosto de assistir televisão, gosto de brincar lá fora e de brincar com o meu cachorro. Toda terça e quinta eu vou com meu pai, com a minha mãe e com a minha irmã fazer natação, lá pelas 6 horas. Eu fico com a parte de, às vezes, levar na escola, fazer um acompanhamento de escolinha de futebol, natação. Inclusive, nós priorizamos a saúde e esse ano, aliás, no ano passado, nós entramos na academia e a gente entrou todo mundo no mesmo horário. Então, eles fazem natação e a gente faz outra atividade física lá. Nessa rotina diária dos alunos, eles precisam ter tempo para descanso, eles precisam ter tempo para praticar esportes, para passar tempo com a família também. Durante a semana fica mais complicado com os pais, esse tempo de lazer, mas é importante que nos finais de semana os alunos, as crianças tenham um tempo também de descanso com a família, de socialização com a família também, e não só com a família, com eles mesmos, com os amigos, e um tempo que eles possam relaxar. Não há segredos. Uma boa educação é feita por alunos dedicados, escola empenhada e família presente. Tudo no ponto certo, transmitindo ao aprendente a autonomia necessária para se desenvolver por completo. Como uma pipa que voa pelo céu, mas que sempre tem alguém lá embaixo para puxar a linha quando for preciso. Para a criança ter um bom desempenho escolar, acho que é fundamental o acompanhamento da família, essa presença, né? A aprendizagem, ela depende muito da questão emocional também da criança. E como que isso acontece em casa? É sempre na pressão, no grito, pega logo esse caderno, vai, faz. E a gente percebe que quando a gente está mais estressado, tem muita atividade para fazer, eles também acabam ficando assim. Não, no ensino médio, no fundamental, eu acho que é crucial
a união entre família, escola, professor, família. Então a gente tem sim que chegar no aluno e perguntar o que está acontecendo, se a gente pode ajudar um pouco mais, se a gente pode ir um passo além, andar uma milha a mais. É sim fundamental fazer isso, não tem outro caminho. Porque a gente pode entender que às vezes uma coisa externa ou interna mesmo da aula pode estar atrapalhando, ele não pode estar entendendo, e a gente pode ajudar esse aluno, esse adolescente a crescer. A orientação é para o filho, né? Que na sala ele tem que prestar atenção, fazer as perguntas de acordo com a dúvida, né? Agora, quando esse aluno chega em casa, já é meio caminho andado. Agora, o pai que não tem conhecimento, ele vai lá, vai pegar o conteúdo e faz umas perguntinhas. Aí, filho, o que você aprendeu desse conteúdo de hoje? A partir do momento que o filho sente que o pai está interessado nele, né, ele vai incentivar, o filho vai se sentir incentivado e valorizado. Existem várias histórias, vários casos em que houve interferência da família para o bem, assim, né, para ser proativa, e nós tivemos resultados muito bons. Como ao contrário também, famílias que não interviram, não conversaram com o aluno e não chegaram a uma conclusão, esse aluno teve um prejuízo, às vezes até uma reprovação. O contexto familiar, o contexto da escola, quer dizer que a família e a escola trabalham juntas, é uma parceria. E isso é super importante no processo da aprendizagem do aluno. Ao chegar ao final do ano, ele não vai ter surpresas negativas se ele estiver sempre comparecendo ao colégio quando solicitado. E a gente sempre comenta também, não precisa nem agendar horário, mas tendo a necessidade, venha, nos procure que a gente vai estar sempre pronto a atender, justamente para esclarecer e para facilitar esse processo, de que o aluno, ao chegar no final do ano, ele possa ser bem sucedido academicamente. Mas tudo isso, lembrando, sempre família, escola, interação, né? Esse olhar dentro de casa, esse acompanhamento juntamente com o colégio.